Konnichiwa. Sorami desu. Oi, eu sou a Sorami. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu novo canal. Esse é o primeiro vídeo que estou fazendo aqui pro canal, então eu já peço que me perdoem se a qualidade não ficar tudo isso. É só que é a primeira vez que eu gravo algo do tipo. E como vocês devem ter percebido, o nome do canal é Soraminha. É fofo, não é? Já de início eu quero começar fazendo esse primeiro vídeo entrando em tópicos interessantes. E é sobre isso que esse canal vai ser. Apenas um cantinho para eu discutir sobre os meus interesses e coisas do tipo. Então você pode esperar um conteúdo mais nerd e coisas do tipo, porque é desse tipo de coisa que eu gosto de conversar sobre assuntos muito nerd e aleatórios. Bem, outro dia, por volta das 4 horas da tarde, como já é de costume, eu fui até a cozinha para fazer meu cafezinho. E sim, eu sou uma pessoa apaixonada por café. Enquanto eu fazia aquele cafezinho, eu comecei a sentir aquele cheiro tão gostoso que é o cheiro do café. E eu comecei a pensar coisas muito aleatórias. De repente, enquanto eu sentia o cheiro do café, eu tive uma certa epifania a respeito disso. De onde estava vindo aquele cheiro do café? O que me levou a uma pergunta ainda mais profunda. O que é o cheiro? Da onde vem esse sentido que a gente tem? Não só o cheiro, mas de onde vem o gosto das coisas também. Afinal, uma coisa é ligada com a outra. E isso me levou a uma reflexão muito profunda. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. A conclusão que eu cheguei, depois de pensar bastante sobre esse assunto aqui, eu acho tão fascinante. Então, eu te pergunto agora. Você sabe me dizer o que é cheiro? Sorami, é óbvio que eu sei o que é cheiro. O olfato é um sentido que veio com a evolução da humanidade. Eu acredito que já estava lá desde os primórdios. Além disso, o cheiro tem funções muito importantes para os seres humanos. Eles nos ajudam a perceber se um alimento pode estar estragado. A gente consegue reconhecer pessoas pelos cheiros. Os bebês, assim que nascem, já começam a reconhecer até as suas mães pelos seus cheiros. Não só isso, mas a gente também associa memórias e lugares a cheiros. É algo muito complexo. Vai dizer que você nunca sentiu um cheirinho de um perfume que te levou imediatamente de volta para um tempo no passado. Talvez até para um ano específico ou um evento em específico. Esse tipo de coisa acontece com bastante frequência. Porque a ligação que nós seres humanos temos com os cheiros é algo muito profundo. E que, claro, nos ajuda a sobreviver. Então, parabéns! Você realmente sabe o que é um cheiro. É exatamente isso. Mas minha pergunta é um pouco mais profunda do que isso que acabamos de discutir aqui. Eu quero saber o que causa exatamente o cheiro? Qual propriedade exatamente é intrínseca ao cheiro que sentimos? De todas as coisas. Aí que a gente começa a se aprofundar nesse assunto. Bom, acredito que pra gente começar a conversar sobre isso, temos que começar do princípio. Vamos falar um pouquinho sobre átomos. Vocês provavelmente sabem o que é um átomo, não é mesmo? Afinal, eu tenho certeza que vocês prestaram atenção direitinho em todas as suas aulas de física e química no colégio, né? Caso você tenha faltado em todas essas aulas, eu vou dar um pequeno resuminho aqui pra vocês. O átomo é literalmente a menor partícula existente no universo. E ele compõe exatamente todas as coisas que existem. Sim, eu disse todas as coisas. Desde o ar que a gente respira, até o sangue que corre em nossas veias. Vocês são todos feitos de átomos, todos nós somos. E, até agora, descobrimos 118 átomos. Talvez não seja o limite, talvez seja, ainda não sabemos. Não é algo que eu possa afirmar aqui. Mas sim, eu estou falando dos elementos da tabela periódica. Ok, agora, vocês têm noção de qual é o tamanho de um átomo? Ou sua proporção? Antes de me aprofundar nesses tópicos, eu quero que vocês saibam o quão incrivelmente vazia a matéria é. Eu digo que a matéria é vazia por esse motivo.
O átomo é composto pelo seu núcleo e os elétrons que ficam girando ao seu redor. Imagine só que o núcleo de um átomo, com seus prótons e nêutrons, seja do tamanho de uma bola de beisebol. Agora imagine o seguinte, que essa bola de beisebol, que é o núcleo do átomo, esteja no centro de um estádio de beisebol. Seus elétrons estariam circulando na extremidade desse estádio. Vocês têm noção do que é isso? A distância de uma bola de beisebol, que seria o núcleo do átomo, até os elétrons que estariam muito longe. É isso que eu tô falando. A matéria é composta em sua maior parte por espaço vazio. Tipo, 99,99% espaço vazio. E isso realmente faz eu me perguntar: como é que a gente consegue sequer enxergar alguma coisa no mundo? Bom, agora que vocês já sabem um pouquinho de como funciona um átomo, posso seguir para a próxima parte. Quando você pega uma aglomeração de átomos, eles formam moléculas. Bom, vou começar com um exemplo bem simples para vocês entenderem. Quando vocês pegam um átomo de oxigênio e juntam com outro átomo de oxigênio, você tem o dioxigênio, que a gente na verdade costuma chamar de oxigênio, que é o oxigênio molecular, mas enfim, é o ar que nós respiramos. E se trata de duas moléculas de oxigênio juntas. Quando essas moléculas se juntam, elas formam um químico completamente diferente. E você já parou para pensar que a gente, felizmente, não sente o cheiro do oxigênio? Óbvio, não é mesmo? Imagina só se a gente sentisse o cheiro do oxigênio 24/7. Ia ser terrível. Então, infelizmente, não é assim que acontece. Mas imagine só o seguinte. Eu acabei de dizer que a gente não sente o cheiro de oxigênio, certo? E eu também disse que o oxigênio se trata de duas moléculas de oxigênio unidas. Não é mesmo? Muito bem. Então agora, imagine só. O que acontece se a gente colocar mais um átomo de oxigênio nessa mistura? Bom, então agora a gente tem 3 átomos de oxigênio unidos em uma molécula. Logo, não temos mais o dioxigênio. Agora nós temos o O3. E o O3 nada mais é do que o ozônio. Quem aí já não sentiu o cheiro de ozônio? Eu tenho certeza que você já sentiu em algum momento, mesmo que você não soubesse que aquilo era cheiro de ozônio. Por acaso vocês gostam de sentir o cheiro da chuva? Pensa só. Naquela típica tarde de verão, que chove todas as tardes. E não é aquela chuvinha qualquer, é aquela chuva com raios e trovões. Aquela chuva que o céu fica completamente escuro e tem aquela ventania toda. Eu amo tardes de chuva assim. Agora imagine só. Você vai até a sua janela e você começa a observar aquele sistema fantástico de tempestade se formando na distância. E de repente você começa a sentir aquele cheirinho típico de quando tem uma tempestade chegando. Você sabe qual é o cheiro que eu tô falando, não sabe? É um cheirinho típico de chuva, é um cheiro fresquinho, mas não é aquele cheiro de terra molhada, nem de asfalto. É um cheiro completamente diferente. É um cheiro muito específico. Vocês devem saber o cheiro que eu tô falando, não é mesmo? Esse é o cheiro de ozônio. E vem cá, vocês sabem por que fica cheiro de ozônio no ar? Qual o sentido disso, afinal? Mais um fato aleatório para vocês. Quando acontecem tempestades severas, as nuvens que formam elas são as cumulonimbus. E as cumulonimbus são as únicas nuvens que geram raios. Quando os raios se formam, a sua energia e a descarga elétrica é tão intensa e tão incrivelmente forte que ela quebra as moléculas de oxigênio que estão no ar. E quando as moléculas de oxigênio se quebram, os átomos ficam ali no ar flutuando até que eles se juntam novamente e formam novas moléculas. Dentre essas moléculas, eles formam novas moléculas de oxigênio e às vezes
3 átomos se juntam e acabam formando o ozônio. E aí, quando esse ozônio se forma no ar, ele é carregado através do ar atmosférico até você, que está na sua janela, observando aquela linda tempestade se formando. E é por isso que você sente aquele cheirinho de ozônio. Eu acho que eu divaguei muito aqui e acabei fugindo do tópico principal, né? Voltando ao assunto. Bom, o ponto disso tudo é fazer vocês pensarem um pouquinho no seguinte. Surami, então por que eu sinto cheiro de ozônio e não sinto cheiro de oxigênio se basicamente a gente só tá falando de uma molécula extra de oxigênio que se juntou a essa mistura molecular? Então parece que agora vocês descobriram aonde eu estava querendo chegar, não é mesmo? Esse é exatamente o ponto. Por que a gente sente o cheiro de ozônio e não sente o cheiro de oxigênio se tudo o que aconteceu foi acrescentarmos um único átomo extra de oxigênio? Da onde veio essa informação de que agora essa mistura tem que ter o cheiro de ozônio? Então, peraí, Surami, você tá me dizendo que não existe nada em um átomo que diga pra ele como ele deve cheirar? Não existe nada no universo que diga pras moléculas que estão no ar qual cheiro especificamente elas devem ter? Isso não é uma propriedade que já vem escrita em um átomo de alguma forma? Exatamente. Exatamente. É isso que eu tô dizendo. Não é incrível parar pra pensar nisso? Por que a gente consegue sentir o cheiro das coisas se não tem nada em um átomo que diga pra ele como ele deve cheirar? Isso é muito estranho. Isso é quase paranormal se você parar pra pensar nisso. Mas eu acho que eu cheguei em uma conclusão, que é meio óbvia, mas o que faz a gente sentir o cheiro das coisas é apenas, tão somente, o nosso cérebro. Você provavelmente já tinha chegado nessa mesma conclusão em algum ponto na sua vida. Se não, você tá pensando nisso agora. E isso tudo deixa as coisas ainda mais interessantes e intrigantes. Para só pra pensar. Como é que o nosso cérebro consegue distinguir tantos cheiros diferentes? É como se a gente já nascesse com uma espécie de banco de dados na nossa cabeça, que tem fórmulas para todos os tipos de combinações atômicas possíveis nesse universo. E de alguma forma o nosso cérebro pega essa informação, essas moléculas, e decodifica elas. É como se o nosso cérebro conseguisse em tempo real quebrar a informação que está contida dentro desses átomos. Agora, pensa só em todo o caminho. Quando a gente respira, a gente está inalando os átomos e as moléculas. E, de alguma forma, essa informação, esse código que está embutido nos átomos é carregado através de sinais elétricos até o nosso cérebro. E, chegando no nosso cérebro, ele de alguma forma pega todo esse aglomerado de informação e quebra isso, decodificando toda essa informação contida nos átomos, de uma forma que só o cérebro consegue fazer, usando essa espécie de banco de dados que existe aqui dentro para nos dizer qual cheiro a gente deve sentir quando a gente inala certa quantidade de moléculas específicas. Isso é insano. E veja bem, eu sei que eu estou falando aqui de cheiros e tudo mais, mas isso não se aplica só a cheiros. Isso se aplica a gostos também. E na verdade qualquer outro sentido que a gente tem, afinal, tudo é processado dentro do nosso cérebrozinho. Cara, como é que o nosso cérebro sabe diferenciar a batata frita do McDonald's para do Burger King, se basicamente são as mesmas moléculas que compõem as duas? Na verdade, a maioria dos alimentos tem uma composição molecular muito parecida. A estrutura é quase sempre a mesma. Moléculas de oxigênio, hidrogênio, carbono. Só muda a quantidade e alguns químicos que são acrescentados, mas ainda são as mesmas moléculas. Ainda são os mesmos tipos de átomos. E ainda assim, cada alimento tem um sabor único,
que é muito específico para ele, e a gente consegue diferenciar tudo isso de uma forma tão extraordinária. Eu acho isso simplesmente fantástico. Para finalizar o vídeo, tudo isso me faz pensar em uma coisa um pouco assustadora, mas também muito intrigante. Nesse momento, como vocês podem perceber, eu estou aqui em um mundo virtual. E aí eu te pergunto, qual a diferença exatamente entre esse mundo virtual e o mundo real? Sim, no mundo real, o nosso cérebro é responsável por interpretar os dados e tudo mais, mas nesse mundo virtual, meu computador cumpre esse papel de interpretar os pixels que compõem esse mundo. O computador é o responsável por interpretar o código binário, os uns e os zeros que compõem o mundo virtual, que seria mais ou menos os equivalentes aos átomos. Qual é a diferença real entre esse mundo virtual e o mundo real? A única diferença é que a gente ainda não chegou ao ponto de integrar todos os nossos sentidos dentro de um jogo. Você já assistiu, por exemplo, o anime Sword Art Online? Em Sword Art Online, os personagens usam um capacete de realidade virtual. Para quem já assistiu, é o Nerve Gear. Esse capacete simplesmente se conecta com o seu cérebro e envia os dados do mundo virtual para o seu cérebro. E isso faz você literalmente entrar em outra realidade. E você interpreta essa nova realidade como sendo real. Não existe diferença mais entre o mundo real e o mundo virtual, porque o seu cérebro interpreta os dois exatamente da mesma forma. E esse tipo de assunto realmente me faz questionar a realidade todos os dias. Quanto mais a tecnologia avança, mais eu me pergunto se civilizações em 100, 1000, 5.000 anos, 100.000 anos, talvez não possam ter criado a simulação de um mundo real, como que a gente está vivendo agora. E se isso aconteceu em qualquer momento na história, a probabilidade de estarmos vivendo em uma simulação no mundo real também é extremamente grande. Mas esse é assunto para outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar com mais de 1 hora de duração. E a ideia era fazer um vídeo um pouquinho mais curto hoje. Então, se você me assistiu até agora falando tudo isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fico realmente muito feliz, porque isso significa que você gostou do meu conteúdo. Continuem curiosos e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!